Vamos falar sobre o caso do estudante Marcel Toniello. Vocês vão lembrar desse caso, né? Falamos tanto aqui, mas o que é que tem de novidade nele, Pagliani? Então, ele foi morto durante o passeio de lanche em 1999 na cidade de Sertãozinho. E o Toniello foi atingido por um usineiro, pelo usineiro Ivan Augusto Val Ribeiro. E na época o usineiro fugiu e depois se apresentou à polícia alegando que, na verdade, o tiro foi acidental, aquela história toda. O crime completou 22 anos e aí foi julgado em outubro do ano passado. Ivan, então, depois de toda aquela história, nós acompanhamos o julgamento, foi condenado a 32 anos de prisão. Esse é o momento que as pessoas vibram, pela condenação, a família, enfim. Aumenta o som aí só um pouquinho, olha lá. Justiça! Pois é. Aí, o que aconteceu? A defesa entrou com pedido de habeas corpus e o Superior Tribunal de Justiça acatou o pedido. Em menos de 6 meses, Ivan está solto. Seu Oswaldo recebeu a notícia com muita tristeza. Ele recorreu no Tribunal lá de Justiça de Brasília e teve os direitos de recorrer em liberdade. Mas ele ainda está condenado. Ele está condenado aos 32 anos e 8 meses. Que ainda a gente também estamos fazendo de tudo para ver se ele retorna para onde ele tem que ir. Porque o certo é ele cumprir os direitos dele que ele tem que cumprir, preso. Ele esperou 22 anos para ver o assassino do filho preso. E em menos de 6 meses viu o acusado ganhar a liberdade. Quando houve a soltura dele, que ele ganhou lá no tribunal, que ele ganhou-se habeas corpus, para eles foi bom, mas para nós foi muita tristeza, que a gente lutou tanto, sofreu tanto. A história envolve um jovem que teve a vida interrompida aos 20 anos de idade. Marcel estava em uma lancha com outras 4 pessoas numa represa de um clube da família. O autor do crime estava na propriedade dele, ao lado, e efetuou disparos em direção aos jovens. Marcel Toniello foi atingido por um tiro e morreu horas depois. O acusado é o usineiro Ivan Augusto Ribeiro, que na época tinha 36 anos. Ele chegou a se apresentar na delegacia e alegou que o tiro foi acidental. Ivan sempre respondeu pelo crime em liberdade. Dias antes do julgamento, em setembro do ano passado, a Record TV relembrou o caso e mostrou a angústia da família que esperava por justiça. Eles estavam em 4 amigos aqui, tinha 2 lanchas na represa. Quando eles foram embora, eles deram a volta para retornar, para desembarcar no barranco aqui na prainha do nosso clube. Foi a hora que eles passaram em frente o clube de propriedade do senhor Ivan, que eles receberam de 5 a 6 tiros. Meu filho, ao deitar na lancha, a bala pegou no casco, furou a lancha e pegou a veia aorta do meu filho. A reportagem foi usada no julgamento e para a família foi fundamental para a decisão dos jurados. No final, estava assim, o júri estava muito acerrado. O promotor, com bastante, eu acho que ele foi muito certo, nessa posição. Ele catou a reportagem da Record, que foi você que fez a reportagem, e colocou lá para nós, para todo mundo ver. Essa reportagem para nós foi a melhor coisa que ele fez. Por quê? Porque saiu uma reportagem, uma parte que emocionou muito os jurados, e o jurado, eu acho que aquela reportagem foi o final que acabou de vez, que deu até a vitória para nós. Ivan foi condenado a 32 anos e 8 meses de prisão. Ele saiu do fórum algemado em uma viatura da Polícia Militar e foi levado para a cadeia. Aê! Passa devagar, passa devagar, passa devagar, passa devagar, safado! Safado! Depois de quase 6 meses, o Superior Tribunal de Justiça determinou a soltura do condenado sob a justificativa de que Ivan sempre permaneceu em liberdade. O usineiro já deixou a prisão. O documento da Justiça aponta que não há nenhum elemento concreto que justifique a imposição da custódia prisional, considerando que o acusado aguardou em liberdade o julgamento do júri por 18 anos,
sem notícias de reiteração delitiva. Portanto, não é proporcional que, após esse longo lapso temporal, lhe seja imposta a prisão automaticamente antes do trânsito em julgado, não demonstrado risco à ordem pública. Marcel é filho de seu Osvaldo e dona Fátima, que estão juntos há 45 anos. Tanto sofrimento fez com que a mãe adoecesse. Antes do julgamento, ela tinha sido diagnosticada com o princípio de Alzheimer. De lá para cá, a doença se agravou. Hoje, a vida do seu Osvaldo se resume a cuidar da esposa. Tenho que cuidar dos netos, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha esposa, cuidar de tudo, cuidar da casa. Mas graças a Deus, Deus está me dando força. O aposentado diz que a família vive momentos difíceis. Muito sofrimento. E a gente também, a gente apoia muito em Deus. E você sabe que o maior poder é Deus. E com Deus a gente vai tocando a vida. E nós, graças a Deus, estou aqui com a minha mulher hoje, cuidando dela, sendo um parceiro dela em tudo que estou fazendo tudo na minha casa. O pai de Marcel espera que o acusado volte para a cadeia. Ele diz que tenta acreditar na justiça. Todo mundo espera que ele retorne para a cadeia, que esse processo, que esse acordo que ele ganhou na justiça, isso aí seja revogado e ele retorne para a cadeia. Então, gente, nossa produção entrou em contato aí com o advogado do Ivan, mas ele disse que prefere não se manifestar sobre o assunto. O promotor do caso, Dr. Daniel Tosta de Freitas, informou que não concorda com a decisão do STJ e lamenta profundamente como promotor de justiça e principalmente como cidadão. O promotor ainda disse que respeita o entendimento do STJ e vai aguardar a interposição de recurso ao STF pela Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo e que é o órgão, né, do Ministério Público com atribuições para esse momento processual. Nós também entramos em contato com a Procuradoria-Geral de Justiça, mas nós não tivemos resposta. Pare e pensa um segundo aqui, só um minutinho para eu te falar desse caso. Você imagina que essa família, né, os dois, esse senhor aí, junto com a sua Fátima, se casaram, conheceram, se casaram, tiveram um filho. Depois que o filho dele levou um tiro, a vida dos dois acabou. Demorou 22 anos para um julgamento. E depois de um julgamento, a pessoa que tirou a vida do filho deles ficou 6 meses na cadeia. E possivelmente aí, até esse momento, vai responder, né, ou vai cumprir a pena em liberdade. Aí eu pergunto, que justiça é essa?